A paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no seu graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem, sempre virgem. Se não ficar com o pé no chão, a rede não balança, né? Eu gosto que a rede balance. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal de Apologética. Você que está me vendo pelo canal do Ex-Protestante, não esqueça o like e se inscreva. Pelo canal Tradição Católica Debate, não esqueça o like e se inscreva. Nós vamos abordar hoje algo muito discutido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Todas as vezes que você pensa em cometer um pecado, e você vai, ou seja, você que já cometeu a primeira vez, mas você que já repetiu ele pela segunda, pela terceira, pela quarta vez, você acha que da segunda vez que você caiu no pecado, que você caiu, você lembra que você caiu a primeira vez, mas você caiu a segunda vez. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que da segunda vez foi o diabo que te tentou para cair? Sim ou não? O que é que você acha? Você acha que o diabo nos tenta toda vez no mesmo pecado, para nós cairmos nele? Você acha que isso, sim ou não? Irmão Fábio, seja mais claro. Sim, vou ser claro com Bíblia. Mostrando com Bíblia a teologia paulina sobre o pecado que nós seres humanos pecamos. Se nós olharmos para o Éden, capítulo 3 de Gênesis, nós vamos ver que o diabo tentou Eva para comer do fruto proibido. Aquela árvore simboliza o inferno. Ela simboliza o inferno que alçou o mundo com aquilo que o mundo lhe oferece. Cada fruto daquela árvore é um dos pecados. Eu estou dizendo isso em termos teológicos, usando uma palhinha de um teólogo católico que eu ouvi um dia. O fruto daquela árvore, ela é inflamada pelo inferno, e aquela árvore, ela é do mal, e aquela árvore, no mal, o mal te ilude, te oferecendo o bem. Foi o que Satanás ofereceu a Eva. Não sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal. Vai e prova. Pronto, ela vai e prova. Quando ela provou, ela foi tentada pelo diabo uma só vez a comer. Ela comeu. Aí diz a Sagrada Escritura que ela achou bom. O bom é o vício. Ela já se viciou. Então, a segunda vez, não precisa mais o diabo tentar. Porque ela achou o pecado delicioso, maravilhoso, a ponto de dizer, a ponto de viciar. Muitos vão contestar, mas não tem nada não. Respeite sua opinião. Mas saiba para você que muitos teólogos e a Sagrada Escritura, e eu vou com essa linha desses teólogos, também o que eu estou começando aqui a te explicar. Veja. Não aparece, só aparece o demônio para com Judas Iscariote. É usado o termo demônio porque foi usado pelo escritor da época. Né? Então veja, São Paulo vai dar esse ênfase para nós. Por isso que eu comecei esse vídeo fazendo essa pergunta para você. Eva acha tão bom, que ela vai dar para o seu esposo. Ou seja, ela comeu e recomeu, não existe isso, né? Mas comeu, encheu a cara, viciou-se, ela provou. Então o diabo, ele tenta você e a mim a provar do pecado. Nós provamos e nos viciamos nas delícias do pecado. Aí já não é mais o diabo que atenta para nós continuarmos comendo do fruto.
Ele só te tentou e tentou a mim a primeira vez. A segunda vez é a tua carne, porque a tua carne é aliada do diabo. A minha carne é aliada do diabo, porque os desejos da carne é contrário aos desejos do Espírito. O próprio Paulo ensina isso em Gálatas 5. Me mostre na Bíblia Sagrada, exceto os Evangelhos e Atos dos Apóstolos, onde São Paulo cita pecados que vieram do próprio Satanás. Vou te responder. Não tem. Não existe. Por exemplo, nós vemos que o diabo tenta Jesus, e sabemos como Jesus venceu o diabo, tanto no capítulo 4 de Mateus, como no capítulo 4 de Lucas, como Jesus venceu a Satanás. E aquele modo que Jesus venceu o diabo é que ele nos ensina a vencer o mal. Entende? É como alguém dizer, olha, aqui eu tenho um copo de veneno, você quer beber? Provar como ele é bom? Você não vai beber, você sabe que é veneno, não é? Deveria ser assim para com o pecado. Faça de tudo para não cair a primeira vez no pecado. Não, eu vou provar só uma vez, não quero saber mais não. Não faça isso. Eu andava com pessoas quando eu era do mundo, no mundão, nas safarranhas da vida, pessoas que diziam assim, olha, eu vou dar um pega nesse cigarro de maconha só para provar, mas eu não vou usar isso não, é só para provar, ver que isso faz. Todos os que provaram viciaram, inclusive eu. Eu disse, eu vou provar isso, mas eu não vou viciar nisso não. Eu, droga, quando vivia na vidona do mundo, no labor do mundo. Aí. Então, meus irmãos, é preciso ter cuidado, porque o diabo tenta só uma vez para você provar. Depois ele não tenta mais não, tua carne se vicia no pecado. É o que diz São Paulo. Olha só. Vamos pegar a Bíblia Sagrada. Em nenhum canto São Paulo diz que estão sendo tentados pelo diabo a pecar. Nem mesmo o livro do Apocalipse, quando cita os que vão para o lago, né, para o inferno. Olha só. Se nós pegarmos aqui 1 Coríntios, capítulo 6. Capítulo 6. Versículo 9 em diante. Põe na tela, diretor. 1 Coríntios 6, 9. Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Veja, ele não diz os que são tentados pelo diabo, que são viciados no diabo, que coisas do diabo, diz aqui, ó. Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis. Aí está. Nem os impuros, nem os idólatras, que é todas as seitas protestantes, nem os adúlteros, nem os efeminados, o homossexualismo, nem os devassos, verso 10, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, os que são viciados na bebida alcoólica, nem os defamadores, nem os assaltantes são de possuir o reino de Deus. Volta para mim, diretor. Aonde é que São Paulo, nesse texto, pode procurar no texto todinho, todo aqui, que é o maligno que está colocando esses pecados, colocou esses pecados e continua fazendo as pessoas pecarem, caírem nesses pecados. Meus irmãos, essa questão surgiu, eu já esqueci aqui, se eu não estou enganado, do século XVI para cá, de atribuir tudo isso ao diabo. Mas na realidade, no contexto teológico da igreja e paulino, da sua época, o diabo, ele colocava uma só vez, como colocou para Eva, uma só vez, e ela viciou-se no pecado. Então ela pecava constantemente, ou seja, ela comia daquele fruto constantemente. Deu para seu esposo também aceitou. Caía constantemente. Então veja, o diabo, ele nos oferece, aqui tem uma árvore, aqui o fruto ó, dessa árvore aqui. Dá para pegar na tela? Aqui ó, tá verdinho. Eu nunca provei esse fruto dessa árvore aqui, a siriguela. Essa aqui que eu tô aqui debaixo, ó, tá cheio. Não sei se a câmera pega aí, mas os galhos aqui tá cheio, ó. Cheio dessa fruta verde aqui, ó.
Daqui a um tempo ela vai estar madurinha aqui, tudo vermelho, né? Aí eu não abro mais a rede aqui porque é muita abelha e cai dentro da rede. Só nesse tempo. Alguém provou desse fruto e disse, olha, é bom, eu já provei. Prova dele. Eu vou provar para ver se é bom. Provo. Aí a pessoa vai continuar me oferecendo para que eu coma toda vez, para que eu chupe toda vez que eu provo do fruto? Não. Eu vou achar bom e vou continuar comendo ele, sem que a pessoa me ofereça uma segunda, uma terceira, uma quarta. Você está compreendendo? Então tem que usar a razão, a lógica. Agora, São Paulo vai dizer que a nossa luta é contra o inimigo, para que ele não nos leve a isso aqui. Mas veja, São Paulo falar numa lista de pecados e ele dizer quem nós temos que combater. Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante. Põe na tela, diretor. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito. Veja, Espírito está em maiúsculo E, então está fazendo referência ao Espírito Santo de Deus. E não satisfareis os apetites da carne. Volta para mim, diretor. Então a luta aqui, que o Espírito Santo vai te ajudar. A luta aqui, e São Paulo vai citar aqui vários tipos de pecado. Vários tipos de pecado, e esses pecados estão incrementados na minha e na tua carne. Quem vai nos ajudar é a nossa força de vontade, conscientemente falando, e o Espírito Santo de Deus, que nos foi dado no batismo para ser dirigido e para vencer isso aqui, para vencer estes pecados. Ele não diz para vencer o diabo, que está levando constantemente para a tua vida e tu está repetindo, tu está caindo na mesma coisa, não. Veja, versículo 17 e 18. Põe na tela, diretor. Ora, as obras da carne, versículo 17. Porque os desejos da carne, 17, ó, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que por isso que não fazeis o que quereis. 18. Se porém vos deixar guiar pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Veja, versículo 19. As obras da carne são estas. Volta para mim, diretor. Então, meus irmãos, São Paulo vai mostrar qual é as obras da carne. Porque um dia o sujeito pecou, o diabo disse prova, o sujeito provou. A servos do capeta não falta para indicar você a pecar. Trair sua esposa, você adulterou uma vez né? Buscou sexo fora de sua esposa, você que é casado, você vai procurar sempre, você já está viciado. Né? Abrir um copo de bebida que você não embriaga, não te leva a pecar, mas pode ser que por esse copo um dia você esteja bebendo uma caixa. Então é melhor não beber. Você está compreendendo a coisa? Você está entendendo a gravidade da coisa? Então veja aí, ó, o versículo, isso é a briga do Espírito com a nossa carne, do Espírito Santo com a nossa carne, para tirar esses vícios que estão na nossa carne. Entendeu? Essa é uma espécie de evangelho do capeta que ele colocou na tua carne e na minha. Olha só, olha o versículo 19. Versículo 19 até o versículo 20. Põe na tela, diretor. Vamos lá, as obras da carne são estas: fornicação, veja, sexo fora do casamento. Pessoas que não são casadas, são solteiras aí, fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, que é intrigas, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, 21, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Volta para mim, Santo
diretor. Aqui está. E às vezes eu trago assim, as pessoas não compreendem a teologia do pecado, a teologia carnalista, da carne e o pecado. Aí acha que toda vez que ela já cometeu a primeira vez. Por exemplo, a pessoa diz assim, que nem eu fiz um dia, nunca assisti pornografia, mas uma pessoa me convidou a assistir pornografia. Eu digo, não vou assistir isso não. Eu disse, não, pessoa, essa vez eu me viciei em pornografia. Do mesmo jeito foi com o pecado de masturbação. Pecado de masturbação. O sujeito ensinou para nós jovens, tudo ali com 11 anos de idade, né? 11 anos de idade. Chamou a gente e foi mostrar como era que fazia. Aí eu olhei assim e eu disse, eu vou fazer isso para eu ver onde é que isso vai dar, mas é só essa vez mesmo. Uma vez mesmo, me viciei nisso aí. Meu amigo, e para largar, tem que ser como Paulo disse, tem que ser deixado guiar pelo Espírito Santo de Deus e olhe para ser liberto disso. Quantas pessoas já não procuraram, tanto no canal, tanto no WhatsApp, homens, irmão Fábio, eu luto pela santidade, mas não consigo ser liberto da masturbação. Me dê uma palavra de esperança na minha vida, pelo amor de Deus, porque eu quero deixar isso. E eu dei o meu próprio testemunho e as pessoas não conseguem deixar isso. Não faça isso. Nunca faça a primeira vez o pecado. Não cometa ele pela primeira vez, porque você vai cometer a segunda, a terceira, vai se viciar. Tua carne vai se viciar e os desejos da carne é contrário ao céu, é contrário a Deus, é contrário aos desejos do Espírito Santo de Deus. Não faça isso, não caia nisso, sai fora, em nome de Jesus Cristo da Imaculada Conceição. Porque quando você estiver atolado, experiência própria minha, você vai ver o que é bom para tosse. Você acha que foi fácil eu que fazia a minha própria droga para poder usar? Foi fácil eu deixar isso? A luta contra o pecado da masturbação, contra a pornografia, você acha que é fácil? Só quem vive atolado como eu, experiência própria, para sair disso e o que tive que fazer e a luta que tive que fazer, primeira coisa, para você vencer isso aí, você tem que dominar a sua consciência. Porque a luta é contra a carne. Todos os desejos da tua carne, elas vieram pela tua cabeça, pelos teus pensamentos. Tu pensa na pornografia, tu vai lá e busca no aparelho celular, no computador, tu vai assistir, mas vem na tua consciência, tu tem que lutar contra isso. Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que lutar contra os seus pensamentos. Se você conseguir lutar contra os seus pensamentos, e você conseguir derrubar, você vai ser liberto. Se liberto com a força do Espírito Santo, rezando, pedindo, mas você tem que fazer. Deus, tu já rezou, Deus fez a parte dele, tu tem que fazer a tua. A tua parte é vencer teus pensamentos. Porque a sabedoria, o livro da sabedoria, tanto o livro da sabedoria como o livro do Eclesiastes vai dizer que logo vem no pensamento e o pensamento consumado te leva ao pecado. O desejo da carne. Nem é o diabo, meu irmão, que te tenta para pecar. Eita, irmão Fábio, sou viciado no adultério, é o diabo que tá me levando, é nada. Ele só disse para tu, prova, e tu provou como Eva. Eva provou a primeira vez e viciou-se no fruto proibido. Mesmo jeito foi tu. Abre do olho. Mesmo jeito foi eu. No meu tempo de juventude. Meus tempos aí de 15, 16, 17 anos de idade. Né? Olhava o homossexualismo. Será que isso é bom? Provava, vicia. Vivia na vida desregrada do homossexualismo. Entende? Então tudo isso tem que vir a tua força de vontade. Deus, tu rezou, Deus fez a dele. Deus já fez a parte dele. Agora tu precisa fazer a tua. Tu não faz nada, tu fica com a boca aberta debaixo da árvore. Esperando uma hora dar um vento e cair uma na tua boca. O máximo que vai te fazer é quebrar um dedo teu. Quando cair, alguma coisa acontecer contigo. Porque tu não mexe nada. A fé sem obra é morta. A fé sem ação é morta. Tem que correr atrás. Tem que ter força de vontade para ser liberto. Mesmo jeito é quem está na depressão. Por que os depressivos me procuravam? Porque eu já tive depressão também. Eu procurava em cima de uma árvore como essa, bem autona, tirar minha própria vida várias vezes. Mas tem um ego no coração dizendo, você pode mudar isso. Você sabe que isso não é certo e você sabe para onde vai, não é? E aí eu consegui vencer na minha mentalidade, com a força da mente. Agora, tu vai trabalhar agora a coisa da força da mente, agora é um padre, aquele falso padre lá, Lauro Trevisan. Não, aquilo ali é exagerado. Mas você tem que ter força de vontade e começa pelos teus pensamentos.
Por que eu não caio mais em masturbação e nem caio mais no pecado do vício da pornografia? Porque quando isso ainda vem na nossa cabeça, você já substitui aquele pensamento por outro. E é dessa maneira que você vai vencer. É dessa maneira que você vai vencer os apetites da carne, porque está aqui os apetites da carne. Todos esses pecados citados por São Paulo são vícios da carne, eles estão na carne, impregnados na nossa carne. E aí o que diz? Romanos capítulo 12, oferecei vossos corpos santos e agradáveis a Deus, este é vosso culto espiritual. Aí, a espiritualidade sendo maior em você, com essas barreiras que você cria ao pecado da carne, aos desejos da carne, que é contrários de Deus, você vai vencer. Eu venci, outros que me procuraram pessoalmente venceram com o meu conselho. Mas primeiro tu tem que lutar aqui, ó. Se você não lutar aqui, não tiver força de vontade aqui para substituir os maus pensamentos com os bons, colocar outros no lugar, tu não vai vencer. Tu vai rodar, tu vai correr, tu vai fazer o que quiser. Tu não vai vencer. Tu pode fazer novena, tu pode ir para retiros de cura e libertação, tu pode ir para onde for, que nem eu fiz e não venci. No dia que eu parei em si e analisei isso aqui de São Paulo, poxa vida, o diabo tentou Eva só uma vez. E ela se entregou ao vício. Do mesmo jeito sou eu, a minha luta nem é contra o diabo, eu ficava diabo. É o diabo que está isso, é o diabo daquilo, e o diabo rindo, não é eu mais não. É a própria carne dele. Quando eu descobri isso, que eu comecei a trabalhar, isso aqui, ó. Tô hoje aqui, ó, gravando vídeo, fazendo vídeo para vocês, na arte da apologética, na doutrina. Ô, meu irmão, tem que ter força de vontade, não? Hã? Tá aí, meus irmãos, mostrando para vocês que os vícios da carne não é o diabo que te peca toda vez que te leva ao pecado. Não é. Isso é, eu repito, lá no século XVI, mais ou menos, acho que uma revolta de Lutero, que atribuíram tudo que é mal ao diabo. Dão as seitas e depois vê essa reforma calvinista. Então, se você leva uma topada, você mete o dedão desse aqui numa pedra que você vai andando. Eita, foi o capeta que colocou essa pedra aqui. Meu irmão, nem tudo é o diabo. Nós sabemos que ele não presta, que ele não vale nada, já está julgado e condenado. Mas nem tudo é o coitado do capeta. Ele te tenta uma vez e o resto é tua carne que se vicia. Tu está compreendendo a gravidade da coisa? Então vamos raciocinar, vamos colocar a cuca para funcionar. E assim nós vamos vencer. Porque essa foi a maneira como eu venci meus vícios. Entende? Não permitindo que os meus pensamentos... Dentro da cabeça nós temos algo chamado subconsciente. O subconsciente, ele é danadinho para pegar o que não presta. Depois ele joga no consciente, que é para você praticar. Aí você já está acostumado, o teu vício já é um cachorrinho de estimação, já é um gatinho de estimação, já é um bichinho de estimação, aí você vai e peca. Nem é o capeta mais que está fazendo isso. Tua carne está levando a isso. Compreendeu? Entendeu? Vamos lutar pela santidade? Começa aí. O Bernardo Custer, que eu sempre acompanho ele, porque ele traz um trabalho belo contra a teologia da libertação, da doutrina nesse mal. Ele diz assim, a pessoa que ela consegue controlar a sua sexualidade, mentalmente falando, e consegue controlar o seu alimento, só o alimento no lugar certo, essa pessoa ela está apta ao verdadeiro culto de adoração a Deus. Como diz, acabei de citar, capítulo 12, versículo 1 de Romanos. Oferecei vossos corpos agradáveis a Deus, livre dessas mazelas da carne, esses pecados que acabamos de ver que São Paulo fala aqui, livre de tudo isso, em sacrifício vivo, agradável a Deus. Este é vosso culto espiritual. Então esse culto espiritual é onde ele transcende uma verdadeira e pura adoração a Deus. Aí o Bernardo Custer diz, quem controla a alimentação e a sexualidade, ele faz um verdadeiro culto a Deus. Porque nem isso a pessoa que tem o controle, a pessoa que não tem o controle, e a maioria não tem o controle nessas duas áreas, no alimento, por isso a obesidade hoje toma conta do mundo, na alimentação e na questão da sexualidade, não tem como ela ter uma cabeça firme em Deus, não tem cabeça para apologética, não tem cabeça para estudar, não tem cabeça para buscar o sagrado, para a oração, não tem, cara. Vai se tornar uma coisa rotineira na vida dela. Ela tem que começar controlando essas coisas aí.
Como acabei de falar, com a força da mente. Você tem que dominar a sua mente. Ter o controle sobre ela. Porque é uma arma perigosa que nós temos. O cérebro. Ó. É isso que te leva aos desejos da carne. Certo? Então, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Se inscrevam no canal. Convido mais uma pessoa a se inscrever. Né? Os irmãos chegam aqui e dizem, como é que um canal desse só tem esse pouco de inscritos? Pois é, meu irmão. Nem Jesus agradou a todos, né? O canal desse era para ter 100 milhões de inscritos. Essas apologéticas eram para chegar para muitas mais pessoas, esses ensinamentos. Porque isso aqui é de cura. Isso é de transformação de vidas, é de salvação para as pessoas. Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.